Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela rádio Transforma.net. Hoje temos o prazer de receber o professor Jorge Bateira, que é professor aposentado de Economia Política na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Seja bem-vindo, professor Jorge. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Jorge, ao Enfoque na rádio Transforma.net. Então, venham as perguntas. Bom, nós estamos vivendo agora um período de pandemia, estamos na segunda vaga na Europa e o governo está a adotar algumas medidas. Na sua avaliação, essas medidas que o governo está tomando são cabíveis? Elas estão adequadas ao momento que estamos vivendo? Qual seria a sua sugestão? Eu não sou competente para falar de medidas do ponto de vista de saúde pública. Claro. Agora, eu reconheço... Em termos económicos, dos efeitos destas medidas na economia. Agora, do ponto de vista dos efeitos económicos, eu queria mostrar o seguinte: tudo o que acontece na economia tem repercussões na vida das pessoas, mas também tem repercussões na natureza. A economia está integrada também num ecossistema que é a natureza. Eu gostava de aproveitar esta pergunta para chamar a atenção para a causa da pandemia estar ligada à predação que o capitalismo fez nos ecossistemas durante anos. E daí soltando vírus que passaram a animais, mercados de animais selvagens que passaram o vírus para as pessoas, e isto não é agora apenas deste vírus ligado à doença Covid. Já vem de outros vírus anteriores. O ébola, SARS, HIV, etc. Portanto, ponto número 1. O capitalismo, com este tipo de predação da natureza, além de produzir alterações climáticas, está a desencadear outro tipo de desequilíbrios para os quais nós ainda não percebemos que não estávamos preparados. E esta pandemia é exatamente um dos efeitos deste capitalismo selvagem. Pronto. Dito isto, eu acho que sim, a pandemia tem que ser controlada a partir de medidas que o governo vai instituir para compensar o rendimento das pessoas que não podem trabalhar porque estão confinadas, porque não podem sair e juntar-se a outros e, eventualmente, tornar isto numa vertigem que me parece que, de certo modo, já tomou a partir desta segunda vaga. Portanto, o número de mortes já é o mais alto de sempre. Isto quer dizer que era preciso, se calhar já há mais tempo atrás, uma intervenção forte no sentido de travar. Agora, devo reconhecer que há aqui uma falta de planeamento, de previsão das medidas que deveriam ser tomadas para compensar as pessoas, e isto está a gerar muito mal-estar, porque, de facto, a gente pode começar a discutir a questão do orçamento dentro de mais alguns momentos. Sim, mas eu agora gostaria que concretizasses em que é que consiste essa falta de planeamento para discutir às pessoas, nomeadamente às pessoas em princípio, porque o problema é essencialmente das pessoas, também é das empresas, mas também começa... As pessoas está tudo ligado. Se nós repararmos que os pequenos restaurantes, cafés, lazer, turismo, hotéis, serviços às pessoas de mais variados tipos, se tudo isto congela, evidentemente que as microempresas, pequenas e médias, não vão aguentar muito tempo, por falta de liquidez, pagar os salários, mesmo que seja apenas uma parte dos salários. Vou supor que muitas empresas acederam aos apoios do Estado e que, portanto, só pagam uma parte. Mesmo assim, os trabalhadores estão com cortes de salário.
As empresas têm que suportar a sua parte nessa despesa. E não é pequena. Quanto tempo é que isso aguenta? O governo aparentemente projetou uma pandemia curta. Imaginou que a pandemia iria entrar numa situação razoavelmente vivível a partir do verão. Apelou ao turismo, aborreceu-se com os ingleses porque não estavam a mandar para cá o suficiente, não contratou médicos, enfermeiros, nem mobilizou alunos de enfermagem durante esse tempo todo para fazer testes e seguimento das cadeias de transmissão. Agora, quando chegou a segunda vaga, é que parece que despertaram para o problema. E agora andaram a correr, e agora já vão mobilizar as Forças Armadas, etc. E não estou a falar apenas dos internamentos e das camas nos hospitais, estou a falar daquilo que deveria ser uma estratégia de contenção da pandemia antes da segunda vaga, no tempo da A contenção da pandemia não implicava este tipo de medidas antes da segunda vaga? Eu estou a dizer que a partir de junho deveria ter iniciado imediatamente a montagem de um sistema em massa de controle dos casos positivos, não apenas fazer o que fez nos bairros pobres de Lisboa, mas por todo o país montar uma rede eficaz e pedagogicamente passar a comunicação às pessoas de que as relações sociais deveriam ser relativamente contidas, como fizeram os países mais disciplinados do Oriente, aqueles que conseguiram segurar isto melhor. Jorge, eu reparei aqui muitos grupos de turistas e as pessoas que estavam de férias estavam no seu tempo, é como se elas estivessem no momento fora da crise, fora de tudo. Elas estavam de férias, então não estavam muito preocupadas. Estavam sem máscaras, ficavam na rua até tarde, a confraternização estava rolando solta. Então, é claro que haveria consequências. Foi pego um ônibus de turismo com 90 pessoas sem máscaras que vieram de fora. Quer dizer, as pessoas vão embora, acaba o verão e fica o rastro, né? Então, esse alerta, eu acho que também é importante para os países do Hemisfério Sul, porque lá o verão ainda vai chegar e, pelos vistos, também vão abrir fronteiras, né? Eu acho que aí começa realmente a segunda vaga. O que você acha? Eu acho que no Brasil, segundo coisas que li recentemente, já há em várias cidades sinais de que o nível, que nunca chegou a descer muito, está a emergir novamente em algumas cidades. Se isso se confirma, isso quer dizer que parte-se para uma segunda vaga a um nível já muito alto. O ponto de partida já é muito alto. Tanto quanto eu sei, o espírito de convivialidade é maior do que aqui. E, portanto, imagino que vamos passar por muito mau bocado se confirmar essa segunda vaga. Porque aqui em Portugal, aquilo que eu sei, e é aí que eu queria chegar, é que a pedagogia tem de vir do nível mais elevado de responsabilidades do Estado. Ora, um Presidente da República que vai em calções de banho para a praia e que parece que já tudo acabou e a pandemia passou e um Primeiro-Ministro vai para um espetáculo e tal, eu acho que nunca se deveria ter dado este clima, este tom de agora podemos fazer uma vida quase normal. Olha, mas eu queria colocar-te uma questão. É que o Governo não terá optado por uma política de stop and go para minimizar a queda da economia, pelo menos? Eu percebi que o Governo fez isso intencionalmente para relaxar, permitir que as pessoas voltassem aos restaurantes, a consumir, etc. Foi uma política de vistas curtas, porque é verdade que os restaurantes e hotéis recuperaram um pouquinho, só que criaram as condições para, uma vez abertos, voltarem a ter que ser fechados novamente. E isto vai ser pior do que se tivessem feito, desde o princípio,
uma política muito mais firme e de muito menor abertura e com um pressuposto adicional. É que o Estado também assumiria que iria gastar mais com esta pandemia. E parece que, pelo contrário, está a procurar reduzir o déficit no próximo ano, não é? Ok, tudo isto é consistente com a política do governo. É tentar que a economia não pare, portanto, aquele tempo de relaxamento para a economia reanimar, esperar com uma expectativa de um otimismo ingênuo, porque ignorou completamente o conhecimento científico disponível, de que haveria uma segunda onda rapidamente. Isso era unânime entre os cientistas que viria uma segunda onda. Afinal, não conseguiu reanimar grande coisa a economia. O terceiro trimestre não foi nada de especial e agora afunda novamente no quarto. Mais valia ter mantido uma contenção muito mais forte do ponto de vista de exemplo público, de discurso, de pedagogia, para que as pessoas não ficassem naquele relaxamento que deu grupos de Erasmus, estudantes Erasmus, que acabaram por produzir centenas de contagiados nas universidades. Os restaurantes, eu vi aqui perto da minha casa, as esplanadas, era tudo gente sem máscara a conversar aos grupos de 10, 12 pessoas. Esse tipo de descontração, sem máscara, foi fatal, porque o governo não percebeu que iria virar-se contra si essa estratégia de querer ganhar a curto prazo. Mais valia ter apostado numa travagem forte e desconfinamento muito limitado e permitir julgar muito mais no médio e longo prazo. Na continuação do Planalto, como falou-se muito no Planalto, e parece... Um Planalto baixinho, porque tivemos um Planalto baixinho, mas a verdade é esta, pesou a motivação económica. E porquê? Aqui entram os constrangimentos de estarmos dentro da União Europeia. Porque dentro da União Europeia o governo, a meu ver erradamente, teme ter um déficit grande e teme ter um grande desemprego. E, portanto, uma economia parada é uma economia que gerou um déficit enorme. 7%, creio eu, 7, tal por cento. Eles não sabem verdadeiramente, eu vou-vos dizer. É porque o ano ainda não acabou. E, portanto, estão a fazer estimativas para o déficit de 7,3% até ao fim deste ano, mas eu acho que com este novo confinamento, porque na prática já está a ser, mesmo que não declarado oficialmente, as pessoas já voltaram a ter receio e já estão a sair muito menos e a ir comprar e consumir aos restaurantes muito menos. Portanto, o déficit vai ser superior, evidentemente. Uma economia que paralisa vai ter que despedir. Os números de desemprego já mostram isso. O desemprego a subir de uma forma muito rápida. Portanto, mais subsídios de desemprego e menos impostos para recolher, nomeadamente o IVA, significa o imposto sobre o valor acrescentado, que é o imposto que se paga nas transações. Portanto, uma economia que arrefece é uma economia que aumenta o déficit. Portanto, vai ter déficit muito maior do que se tivesse gerido isto com outra prudência. Mas o problema não é só português, é um problema de toda a União Europeia e até a Alemanha vai sentir esse problema. E portanto, o déficit na Alemanha também, aliás, nomeadamente já está com problemas das transportadoras, da Lufthansa, de bancos e tudo isso. A Bélgica, nem se fala, vai ser dramático, já tinha um déficit enorme, vai ser dramático o aumento do déficit na Bélgica. Penso que a Holanda, que se dizia um país dito frugal, também vai ter o mesmo problema, o déficit vai disparar também na Holanda. Será que a União Europeia vai mudar de política, em consequência vai aprender alguma coisa com a pandemia para mudar o paradigma da economia? Olha, eu sou pessimista relativamente ao aprender. Não vão aprender. Agora, vão fazer alguns retoques para que o essencial fique na mesma. É evidente que este tipo de crise tem sempre alguns efeitos de natureza política.
Obviamente que eu acho que o nosso primeiro-ministro e o nosso governo cometeu um erro crasso ao admitir no orçamento que apresentou agora na Assembleia da República um déficit na casa dos 4%. Significa isso que está a querer um déficit pouco maior do que metade do déficit de 2020. Eu acho que o déficit de 2020 vai para perto de 8%, 10%, 9%, vai ser uma coisa desse género. Se for 10% já não é nada mal. Mas pronto, ele está estimado em 7%, nos modelos deles, que eles fazem as simulações para apresentar o orçamento, mas vai por aí abaixo. Eles não contaram com este novo surto a sério no final do ano. E, portanto, talvez um otimismo um pouquinho ingênuo. Eu acho que muito é aquilo que os ingleses usam uma expressão wishful thinking, que é tomar os desejos por realidade. E, portanto, assim sendo, o orçamento que está apresentado na Assembleia da República é um orçamento que não tem credibilidade. Mas o próprio Reino Unido, que agora já não está mais na União Europeia, portanto, está livre para tomar suas medidas da sua própria forma, do seu próprio jeito, acha que se saiu melhor do que os demais países da União Europeia? Não, porque estar fora da União Europeia não é propriamente uma condição suficiente para governar bem um país. É uma condição necessária porque dá mais instrumentos de política que os que estão dentro não podem usar. Mais autonomia? Mas se eleger um governo conservador e com ideologia neoliberal, é evidente que, tal como nos Estados Unidos ou no Brasil, podem fazer as maiores asneiras e não usar o potencial que têm à sua mão para dinamizar a economia. Fiz-me entender. Portanto, é uma condição necessária ter esses instrumentos de política, mas não é suficiente porque é preciso eleger um governo com capacidade de usar e praticar boas políticas. Então, eu diria o seguinte, o governo... Em síntese, tudo é gestão, não é? No fundo, opções que são ideológicas também. Exato. Se vocês repararem, o governo inglês, na linha do novo trabalhismo, do New Labour, do novo trabalhismo que depois deu origem à austeridade dos conservadores e agora a este governo que vai fazer o Brexit, a saída do Reino Unido de facto, uma vez que de direito já está, todos eles praticaram políticas neoliberais, incluindo sobre o Serviço Nacional de Saúde britânico. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde hoje nem tem capacidade para testar, para fazer análise, está tudo subcontratado a uma grande empresa que cobra uma fortuna para fazer os testes. Portanto, vocês já estão a ver ao que chegou a administração pública num país que podia ter outro tipo de políticas. Portanto, teve o melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo durante muitos anos. Que degradou. E agora colapsou completamente. E está... Público-privadas, a privatização mandando fazer fora aquilo que poderia fazer dentro do próprio sistema, subcontratação de todo o tipo, é uma desgraça neste momento o que poderia ser um belíssimo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, os ingleses estão a pagar com a vida a desorganização e o caos em que puseram o respectivo Serviço Nacional de Saúde e a eleição, obviamente, de um demagogo e de um indivíduo que não tem o mínimo de bom senso, mas... Nem bom senso, nem caráter. Nem caráter. Nestas coisas há sempre um verso e um reverso. É que a direita é assim, mas é porque também a esquerda não conseguiu ser suficientemente atraente para ter a preferência do voto. E, portanto, eu que me assumo como de esquerda, o que eu tendo é olhar para mim mesmo e perguntar onde é que a esquerda falhou. Mas é outra conversa. Agora, a verdade é que aqui em Portugal, se nós repararmos, a Itália está com 165% do produto de dívida. O peso da dívida no produto interno bruto é 165%. A Espanha chega ao fim do ano com cerca de 130%. A Grécia deve chegar ao fim do ano com 200% do produto. E Portugal, que parte, julgamos que no final deste ano,
com um peso da dívida de 130 e poucos por cento, 135, vá. Se for só 7%, se partiu dos 118, seria... Atenção, estou a falar do peso da dívida bruta, só da dívida bruta, porque há a dívida líquida que é, temos ativos de outros que nos devem a nós e há um saldo e é a dívida líquida. Normalmente discute-se a questão em termos de dívida bruta, aquilo que nós devemos apenas. E aquilo que nós devemos, fazendo um rácio, uma divisão entre dívida bruta sobre produto interno bruto, é estimado que no final deste ano nós estejamos pelos 130 e poucos por cento. Vamos dizer, número redondo, 135%. O que é que o orçamento que entrou na Assembleia da República propõe para o peso da dívida no próximo ano? 131%. Ou seja, nós estamos num barco em que estão vários países com dívidas muito pesadas, só a Espanha é que está próximo de nós, dívidas muito, muito piores no caso da Grécia e da Itália, e nós vamos ter medo de gastar e de dar as condições todas para amparar a população nesta enorme crise, com medo de ter um peso da dívida grande? Este é um problema da União Europeia no seu conjunto, em particular a periferia toda que estava já à partida antes da dívida muito endividada, antes da pandemia muito endividada. Portanto, acho que foi um erro político grosseiro estar a imaginar um perigo de nos poderem cair em cima já em 2022 com os critérios do Tratado Orçamental por causa da dívida, quando os outros países todos estão no mesmo barco, ainda pior, e não sabemos exatamente quanto vai ser a gravidade da pandemia no ano que vem. Porque se pensarmos que não haverá provavelmente generalização de vacina à população em geral antes do verão, vão começar pelas pessoas mais fragilizadas, pelos técnicos de saúde. Aquelas pessoas que estão na linha de frente, não é? Portanto, a vacina a acontecer e com a eficácia que a gente ainda não sabe exatamente qual é e que pode ser só de 50%. Começando a partir de janeiro, fevereiro, só teremos a população vacinada e vai haver resistentes à vacina, gente que não acredita, são anti-vacina, o que dificulta a eficácia no conjunto da população por facto de gente que não quer tomar. Nós não vamos ter uma economia normal a funcionar com tranquilidade, com os consumidores a saírem naturalmente e a fazerem a sua vida normal, os negócios a correrem com normalidade para permitir a tal retoma antes do outono do ano que vem. Como é que se está aqui a pensar que vamos ter que conter a despesa? Nós temos é que apoiar as pessoas que vão passar mal e depois logo se há de ver. Isto é, o acréscimo do apoio ao rendimento de quem trabalha é uma forma de travar o declínio da economia e a crise social? Claro que é. A gente tem que perceber o seguinte: em tempos de grave crise é obrigatório que o governo não só aceite o déficit normal, automático, que ocorre pelo facto de haver desemprego, tem que pagar subsídios de desemprego, recolhe menos impostos porque há crise. Portanto, isto é o chamado déficit produzido pelos chamados estabilizadores automáticos. Automaticamente há um déficit quando há uma crise. Para além disso, o governo deve desenvolver adicionalmente uma política orçamental de despesa para contrariar a crise. O que é que quer dizer contrariar? É que quando o governo gasta, o governo está a injetar dinheiro na economia. Se pagar aos desempregados, se der um subsídio a todos os que estão fora do sistema de segurança social, mas estão a passar fome e até estão a ir em filas pedir sacos de comida às instituições de solidariedade social. Se em vez de os obrigar à humilhação de andar a pedir comida, transferir-se para todos quem precisa um montante de dinheiro, toda essa gente pobre gasta o dinheiro. Tem que o gastar, precisa de o gastar. E isso é uma injeção de dinheiro na economia. É, portanto, procura para quem tem ainda lojas abertas. É a simples lição keynesiana que era necessário pagar a alguém para trabalhar, nem que fosse para abrir um buraco e tapá-lo logo a seguir.
Simplesmente isso é uma caricatura que a direita costuma usar para criticar o keynesianismo, quando o que de facto Keynes disse, no contexto da frase em que o disse, era para se referir que não faltam, ao contrário do que as pessoas imaginam, não faltam carências sociais na economia, na sociedade, para pôr gente a trabalhar. Não é preciso abrir buracos e tapá-los a seguir. Há imensa coisa que faz falta e, portanto, dinheiro é preciso pagar às pessoas para elas gastarem e a economia reativar. Cobrar impostos é tirar dinheiro da economia. Portanto, o que o governo tem que fazer é gastar. Gastar sem preocupações quanto à questão do peso da dívida. Porque, aliás, há uma coisa que as pessoas ainda não perceberam muito bem, é que quando se gasta, o produto cresce. E como há um efeito multiplicador, porque o Estado gastando, quem recebe o dinheiro também vai gastar. Esses que vão vender, vão eles próprios também fazer encomendas e gastar. E nos sucessivos ciclos da despesa, mesmo retirando alguma pequena poupança, que neste tempo de crise, para certos setores da população, ninguém poupa nada, é para gastar tudo o que tiverem, isso vai dar, gastando 100, vai dar um produto de 160 no final. Uhum. Porquê? Porque justamente há um ciclo de gasto que se vai repetindo e produzindo novos bens e serviços que distribuem rendimentos aos seus empregados, que vão, por sua vez, gastar, que, por sua vez, dão origem a nova produção. Isto é elementar de economia dos primeiros 2 anos da universidade. Efeito multiplicador da política orçamental. Até o FMI reconhece isso e agora, no dia 2 de novembro, num artigo no Financial Times, economista-chefe do FMI vem chamar a atenção de que a política orçamental é decisiva e ultra necessária neste momento. Portanto, política orçamental, como aumenta mais o produto do que a própria despesa que o origina, isso no quociente, o numerador, que é a dívida, vai subir um pouco pelo novo déficit. Mas o denominador, que é o produto, vai subir mais do que o numerador, porque o produto é alavancado por essa dívida. E então, a dívida não sobe, o peso da dívida até desce, porque o numerador subiu menos do que o denominador, que subiu muito mais. E então, numa fração, quando o denominador sobe, o quociente baixa. Portanto, foi assim que António Costa, o nosso primeiro-ministro, quando tomou posse a partir de 2015, resolveu repor os salários da função pública nos níveis que estavam antes, repôs as pensões que tinham sido cortadas, todo um conjunto de despesas que ele fez, teve um efeito multiplicador, fez crescer a economia e, milagre, fez baixar o peso do déficit da dívida no produto. Não é milagre nenhum, banalíssimo, elementar de economia que qualquer aluno aprende. Simplesmente gabou-se e toda a gente imaginou que aquilo foi uma obra espetacular. É isso que eu tenho que fazer agora e não está a querer fazer. Bem, mas deixam-no fazer, porque isso remete-nos para o papel do Estado na economia, remete-nos para o papel que os privados, do modo geral, não querem que o Estado desempenhe na economia. Portanto, nós estando sujeitos, em grande parte, às regras da União Europeia, nós temos essa limitação ao papel da intervenção no Estado. Qual o nível do papel da intervenção do Estado que tu entendes que é útil na economia? É possível haver Estado mínimo nesse momento? Eu suspeito que ninguém se atreve sequer a pensar nisso quando estão os nossos concidadãos ou familiares aflitos sem saber se terão lugar dentro de um hospital. Quer dizer, quando a gente chega a uma situação... Mas estamos, na América do Sul está acontecendo isso, não é? Agora, a ideia ainda é tirar do pouco que se tem, daqueles que têm pouco. Eu sei que sim. E sei também que as sociedades não mudam de um dia para o outro, evoluem, e esperemos que aprendam com erros, com os erros que fazem. Infelizmente, quem paga com esses erros é a população, não é? Infelizmente, vão pagar com a vida muitos. Mas, infelizmente,
também há segmentos da classe média que são empurrados para a pobreza, alguns até com instrução. Estou a pensar aqui em Portugal, gente muito ligada às artes, à cultura, licenciados que, afinal, o curso que tiraram na universidade não lhes vai servir para grande coisa, porque vão ter que fazer trabalhos de muito pouca qualificação, porque numa sociedade é evidente que há os ricos e os ultra-ricos que querem que tudo continue na mesma. Mas há uma classe média que, em dada altura, também, mesmo até no seu próprio interesse, começa a abrir os olhos e a aprender com os erros. Não é sempre, não é assim em todo o lado. Existem Estados falhados, existem Estados que se desmembram completamente, e eu, enfim, ainda estou otimista com os Estados Unidos e com o Brasil, mas devo reconhecer que a situação presente nos Estados Unidos e no Brasil é muito preocupante do ponto de vista do que é um Estado de direito democrático e a funcionar em nome do bem comum. Claro. Mas eu espero que sejam crises que vão passar e que estas sociedades venham a recuperar a dignidade e a lucidez de saberem escolher. Mas aqui entra um ponto importante. Nós estamos a passar por uma conjuntura que é parecida com a dos anos 30 do século XX. É o afundamento do capitalismo liberal, da finança em rédea solta, e a esquerda interiorizou os dogmas financeiros do equilíbrio orçamental e, portanto, tem medo de parecer irresponsável e, portanto, não quer gastar. Com isso, deixa órfãos os desesperados que se vão virar para o primeiro demagogo que lhe aparece prometendo o céu e a terra e tudo mais, que vai resolver tudo e que ele sabe quem são os culpados, são os corruptos ali e acolá, e agora a gente vai resolver o problema no instante. E as pessoas acreditam, primeiro, porque não têm grande conhecimento político, o que é normal. Segundo, porque são pessoas que já estão desesperançadas, não viram aqueles em quem acreditaram antes cumprir o que prometeram. E, portanto, tudo tem um limite. Em dada altura há um grito de raiva, de revolta, que se traduz num voto na extrema-direita. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o que aconteceu no Brasil, e foi o que aconteceu no voto Brexit. Foi um voto das zonas deixadas para trás que se refugiaram no discurso que lhes prometeu que vai pôr um ponto final nisto. Ora, eu acho que nós corremos o risco, também em Portugal, embora com algum atraso relativamente aos outros, mas também corremos esse risco, que é o risco de, em nome das regras do equilíbrio orçamental, que estão erradas, que são pré-keynesianas, são do tempo da Idade das Trevas, que eram praticadas essas políticas justamente nos anos 30. Foi porque os socialistas da altura, eu estou a falar de socialistas, não estou a falar dos comunistas, socialistas da altura, sociais-democratas, interiorizaram as regras da boa gestão orçamental, da teoria económica dominante, que eles não foram e não constituíram uma alternativa, e isso permitiu aparecer um Hitler, ou um Mussolini, ou o que quer que seja noutros lados, assim como permitiu aos que romperam com essas regras evitar o fascismo. O caso do Roosevelt nos Estados Unidos, o caso da Suécia, por exemplo, e a própria Inglaterra, que largou o padrão ouro e rompeu com a taxa de câmbio ligada ao ouro e as regras do equilíbrio orçamental, porque era preciso tranquilizar os capitais que podiam fugir. Tudo isso foi por água abaixo em 1931 em Inglaterra, e eram os trabalhistas que estavam no governo nessa altura. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é, ou bem que a gente aprende a lição dos anos 30, ou nós caminharemos novamente para uma situação em que estamos a entregar de bandeja os sem esperança, os que estão com raiva da sua situação, aqueles que se queixam na televisão que vão fechar por causa das medidas de saúde pública e não vão ter rendimentos, e estamos a entregá-los nos braços da demagogia da extrema-direita.
E aí o Estado tem de ter um papel muito importante para evitar isso. Mas para ter um papel muito importante tem que atirar para o caixote do lixo o dogma do equilíbrio orçamental, o medo dos déficits. Tem que acabar com esse medo e o Governo está a apresentar um orçamento na Assembleia da República, primeiro, que não tem a mínima credibilidade do ponto de vista das projeções do crescimento da economia. Não teve em conta que a segunda vaga, claramente. Segundo, quer gastar o menos possível, por exemplo, o apoio ao rendimento dos mais pobres é ir buscar algumas das medidas provisórias que abriu agora na primeira vaga, prolongá-las no tempo, acrescentar-lhe algumas coisinhas, abrir acesso a mais algumas pessoas para poderem aceder, em vez de criar, como eu defendi num abaixo-assinado, num manifesto que mobilizei 50 personalidades da sociedade portuguesa e que foi entregue no Ministério do Trabalho e da Segurança Social, em que se pedia um rendimento de sobrevivência para toda a gente que precisasse. Ou chamemos-lhe um rendimento de cidadania. Os espanhóis criaram esse rendimento de cidadania, ainda durante a primeira vaga. Um rendimento de cidadania. Ninguém tem menos dinheiro do que aquele mínimo. Isto significa uma capacidade de dizer assim, a prioridade são as pessoas. Em tempo de guerra não se limpam armas. Depois veremos a questão do peso da dívida com os outros países que estão como nós e a União Europeia vai ter que rever os seus critérios ou, se não revir os critérios, poderá eventualmente dilatar no tempo a retomada desses critérios. Eu, que sou contra toda a estrutura atual da União Europeia, estou a assumir este discurso, dando de barato, que é dentro da União Europeia que ainda vamos estar durante uns anos. Mas não é garantido. No final... Seria mais fácil para Portugal estar fora da União Europeia? É evidente, porque o país aí tem um banco central para financiar os seus déficits. Aquilo que um país fora deste esquema que é um colete de forças, um país como o Brasil, tomemos o caso do Brasil, um país que tem banco central próprio nunca pode dizer que não tem dinheiro. Porque o que financia... Mas diz. O que financia o déficit é o Banco Central. O Banco Central põe o dinheiro na conta do Tesouro para que ele possa cobrir a diferença entre impostos e despesa. Neste tempo que estamos a viver, é absolutamente, eu quase apetece-me dizer a palavra criminoso, estar a baixar o rendimento, a bolsa rendimento às famílias ou o que é que seja, a pretexto de equilíbrio orçamental. Um país que é soberano monetariamente não tem problema nenhum em financiar os déficits para si próprio. Não precisa de ir ao mercado financeiro pedir às companhias seguradoras e aos bancos que lhe comprem a dívida. É crédito direto na conta do governo por parte do Banco Central. Ou seja, essa predileção pelas contas certas é que joga a pessoa no desespero, acaba indo parar na mão da extrema-direita, no final das contas. Porque está criando um eleitor da extrema-direita, claro, porque ele não foi atendido no momento da necessidade. E aí vocês já percebem onde é que a Dilma errou. Foi que depois, na segunda eleição, ela tentou acalmar os capitais e fazer concessões em vez de gastar e prego a fundo. Devia ter ido a fundo, mobilizava a população que estava do lado dela para a rua e encurralava os outros que iam ver que, mesmo com déficit elevado, não havia problema nenhum. Havia um Banco Central e toda a dívida pública que houvesse em circulação, no dia do vencimento, tinha sempre dinheiro para pagar, porque é o Banco Central que cobre. Só ideologicamente é que os economistas que raciocinam segundo a teoria convencional é que introduziram isto na mente dos cidadãos e dos jornalistas e dos próprios presidentes da República e ministros. Temos que nos libertar disto. Quem sabe exatamente isto que eu estou a dizer e estava disposto a ir para a frente desta maneira era o Bernie Sanders, que perdeu a corrida no Partido Democrata. E os economistas que estavam com o Bernie Sanders defendiam isto que eu estou a dizer.
Bem, nós estamos a chegar ao fim, podíamos falar mais, mas terminaste muito bem com uma lição, no fundo uma lição para o mundo inteiro. Não são minhas as ideias. Mas tu expuseste-las com muita simplicidade e muito bem. Okay, com muita clareza para o público que, inclusive, não entende de economia, mas vai passar a entender rapidamente. Então eu vou dar uma recomendação especialmente para os nossos ouvintes brasileiros. Vão procurar na internet a Moderna Teoria Monetária, um site Moderna Teoria Monetária. Está lá tudo explicadinho, porque condiz com estas ideias, com as ideias dos grandes economistas australianos, gente por toda a Europa e até na Inglaterra que defende isto. Terminamos com chave de ouro, vamos despedir-nos. Obrigado por não só esta lição de economia, é uma lição de humanidade também, porque a economia é para servir as pessoas. Exatamente. A economia ao serviço das pessoas e não as pessoas ao serviço da economia. Ao serviço da economia. Obrigado pelo convite. E foi um prazer ter-te aqui. Obrigado por teres aceitado este convite. Esperamos mais tarde voltar a convidar-te numa outra oportunidade. Até uma próxima vez aqui na radiotransforma.net. Até a próxima. Agradecemos mais uma vez e agradecemos especialmente a você que nos acompanha pelo YouTube, pelas nossas redes sociais e aguardamos você no nosso próximo programa Enfoque. Por favor, curta, compartilhe, comente, mande suas dúvidas, interaja conosco. Até o próximo programa. Obrigada. Enfoque. A lusofonia em foco.